Olá a todos, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Hoje a gente vai falar sobre leitura de mercado do dia 20 de julho de 2022, referente ao mini índice e ao mini dólar, beleza? Primeiro de tudo, vamos conversar sobre a abertura do mercado, que abriu em gap de descida, né? Comparado ao fechamento do dia anterior do mini índice, a gente tem um gap aí de queda, né? Do valor do ativo. Depois disso, veio maior parte de força da parte vendedora, que deu uma brutalidade um pouco na queda do valor do ativo do mini índice, marcando nosso primeiro fundo. Nosso primeiro fundo. Não significa que já é o suporte, lembrando, né? Porque ele tem que tocar várias vezes, né? Naquele mesmo nível e não passar, não romper para ser o nosso suporte. Depois disso, a gente já fez a primeira marcação do nosso suporte inicial. O mercado voltou com uma tendência um pouquinho mais de alta, retomando os valores mais altos pro mini índice, né? Do valor que foi a abertura, marcando nosso primeiro topo, né? Marcando nosso primeiro topo, na verdade, o nosso primeiro topo seria esse, né? Do início do mercado. Mas como já foi rompido, vou colocar como se fosse o nosso primeiro topo esse. Depois disso, a parte vendedora com o volume financeiro veio muito bruto na parte vendedora, né? Como vocês podem ver, os vermelhos estão muito fortes, com bastante tendência vendedora. Depois disso, o mercado despencou total, rompendo o nosso primeiro suporte que a gente colocou, formando assim o nosso suporte verdadeiro, né? Que foi o nível mais baixo que foi testado no mercado. No caso, esse suporte, a gente não necessariamente ia saber se a gente já poderia fazer a nossa compra. Por quê? Porque ele não testou outra vez o mesmo patamar de baixo. Chegou perto, mas não testou ou rompeu, algo do tipo. Então, a gente teria que fazer a nossa entrada a partir da leitura que foi um fundo muito grande de queda. O mercado tentou chegar perto e começou com um volume de compra a fazer uma subida mais alavancada, mais rápido. A gente então faria uma entrada atrasada, mas poderíamos ter feito a entrada compradora de parte de compra, né, uma operação de compra, mais ou menos nessa região. Quando o mercado fosse com força, nos mostrasse a subida, né, com a tendência totalmente ao contrário do que ele já estava vindo, que seria da parte vendedora, né, de queda. No caso, a gente estaria apostando na subida. Bom, a partir disso, ele foi tentar resgatar o topo que a gente tinha marcado inicialmente, mas se vocês forem ver, é o mesmo topo da entrada do mercado, do começo do mercado. Então sempre façam várias marcações de topo, porque o mercado ele tende a buscar esses mesmos patamares, só que em diferentes momentos do pregão. Então às vezes essa resistência, para um contexto macro, ou seja, grande, é a sua resistência padrão. Porém, o mercado sempre tende a buscar patamares de alta volatilidade. Alta volatilidade que eu falo é alta tendência daquele valor. Ou seja, muita gente procurando aquele nível de valor para fazer sua entrada de compra, sua entrada de venda, onde você pode ver exatamente no volume profile, que é esse cinza com um vermelhinho que foi a maior tendência de nível, onde mais teve operações, né? Buscaram mais esse valor. A partir disso, vocês poderiam ter feito essa entrada um pouco atrasada, mas ia confirmar com o volume financeiro da parte compradora e o mercado ia subir, como fez. Marcou, foi até o primeiro topo da entrada do mercado, depois foi meio que lateralizado um pouco nesse mesmo nível, rompeu esse primeiro topo que a gente tinha colocado, rompeu a nossa resistência padrão, que a gente tinha colocado como resistência, marcando assim uma segunda resistência para a gente. Essa daqui no caso já foi. Depois que ele marcou essa resistência, como que eu saberia que seria exatamente uma resistência? Porque ele marcou um topo maior do que o anterior e veio testar várias vezes. Isso é a confirmação que é a sua resistência. O valor não passa mais daqui. Ou seja, você pode entrar com uma operação vendedora que você vai ter sucesso nas suas operações. Ambas, depois que ele formou o topo, que veio testar, veio para baixo. Poderia já ter feito um trade aqui. Veio testar de novo, entrou de novo na parte vendedora, poderia ter testado aqui com uma pontuação maior ainda daqui. E, novamente, veio testar lá no finalzinho do pregão, onde você também poderia ter feito mais uma operação. Então, no caso, nesse dia você poderia ter feito 4 trades. Se não for mais, se você colocar isso aqui também
como um suporte da parte da tarde, ó. Esse aqui seria um suporte da parte da tarde, onde ele rompeu, mas testou e veio depois a subida, confirmando com um volume financeiro bem alto da parte vendedora, para puxar até aqui e depois a parte compradora para ele voltar, beleza? E é praticamente isso do mini índice que a gente pode fazer de leitura de mercado hoje, com essas operações que eu comentei, com essas resistências e suportes, né, que você tem que ter na cabeça. Não é só uma resistência, não é só um suporte, tem vários suportes e várias resistências dependendo do jeito que você está olhando para o mercado. Num minuto, uma resistência e suporte vai ser esse, nos 5 minutos vai ser outro, depende do operacional que você está usando e do que você está levando em consideração, beleza? Agora vamos passar pro mini dólar. Passando aqui para o mini dólar, a gente tem a noção de que ele fez uma abertura com um gap de alta, um pouco menor, mas teve um gap de alta, veio com uma tendência já vendedora no começo, consolidou um pouco e a parte compradora veio com força, levando o preço lá para cima, né? Como vocês podem ver aqui, a parte compradora está bem alta nessa parte aqui, levando o preço lá para cima. Então, inicialmente de cara, o mercado já nos formou um fundo em primeira instância e um topo em primeira instância. Ótimo. Aqui no caso a gente não teria muito o que fazer. O que a gente poderia prever? Se caso esse nível de valor do mercado tendesse a de novo tocar o topo, a gente poderia entrar de forma vendedora para seguir o trade. Porém, a gente teria que ter feito igual no mini índice. A gente pegar a operação atrasado, com uma confirmação do volume financeiro bastante com tendência de baixa, né, com a parte vendedora, para despencar o mercado e a gente seguir com um gain na operação vendedora, para a gente pegar o lucro lá para baixo, beleza? Depois que o mercado despencou totalmente por causa da parte vendedora do volume financeiro, como vocês podem estar vendo aqui, ela marcou um fundo mais abaixo ainda. Por quê? Porque rompeu o primeiro fundo inicial que colocamos. Então ela fez um fundo mais abaixo ainda. Ah, Caio, mas e aí? Quais as outras operações a gente poderia ter feito nesse dia? Mais uma aqui na parte de baixo. Por quê? Veio testar o suporte. Testou o suporte, não rompeu, entrada comprada, operação de compra e vem seguindo até a resistência lá de cima ou uma resistência mais abaixo que você queira, mas praticamente o trade foi esse. Já na parte do meio-dia para frente, deu uma consolidada aqui nessa região, né? Como vocês podem ver, o mercado só lateralizou, não ficou tendo muito altos e baixos. Ele fez um alto, um baixo, mas não é nada absurdo da pontuação que o dólar se moveu, né, durante a parte da manhã. E na parte da tarde, ele acabou tendo um volume financeiro mais para a parte compradora, subindo o seu patamar, né, o seu nível de valor, mas também ficou consolidada nesse nível aqui, ó. Não teve muita coisa para fazer. Aqui você poderia pegar alguns trades, né, de baixa pontuação, né, fazer tipo assim, ó, pegar aqui como seu suporte, porque já tinha feito aqui um suporte, ó, que ele veio testar novamente, podia fazer uma parte comprada aqui e seguir com o trade até um pouco mais acima. Mas eu não aconselho vocês fazerem muito trade na parte da tarde, porque não tem muita volatilidade. Olha aqui como o volume financeiro embaixo é pequeno, e olha como é a diferença na parte da manhã. Então, para a parte da tarde, fica mais tranquilo, menos alavancado, menos contratos, só pegando e scan aí mais umas pontuaçãozinhas e tenta focar mais na parte da manhã, das 9 até mais ou menos meio-dia, que tem um volume financeiro bem alto, beleza? Essa é a leitura de mercado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal aí, deixa comentários, perguntas do que vocês querem ver mais, se vocês querem ver criptomoedas, ou fazendo um swing trade, bolsa de valores com algumas ações, beleza? Deixa nos comentários aí e até a próxima.